Ministro Hamilton Cavalido. Senhor presidente, senhores ministros, queria fazer algumas poucas considerações, porque tenho posição já bem conhecida a respeito do tema, mas não posso me furtar primeiro de render as minhas homenagens aos votos já proferidos, ainda que divergentes do meu entendimento, a valiosa colaboração dos advogados que ocuparam a tribuna, que trouxeram seu conhecimento e suas teses, de modo a permitir essa dialética tão essencial à produção da melhor solução no processo. Mas eu pediria a Vossa Excelência para relembrar um grande mestre de direito constitucional, num artigo, dentre as várias produções dele, que escreveu no jornal, o grande Josafá Marinho, que disse: a prova ilícita mostra a essência do que é a nossa Constituição. Ainda que ela seja a única prova, e não exista nada mais que possa conduzir à certeza quanto a um fato criminoso gravíssimo, que a utilidade social aponta no sentido da sua punição, que uma exigência de justiça aponta no sentido da imposição de uma sanção, a Constituição, o Constituinte, fez a opção pela ética. Quando ele suprime qualquer efeito à prova ilícita, ele proclama que valor ele teve como essencial, predominante, para orientar essa ordem constitucional. Fiz referência a essa lição porque, quando examino o artigo 14, fiz isso demoradamente e por muito tempo que dispus, e quando fui chamado a decidir, e se faz a leitura, disse assim: a lei complementar, é o que está no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal, estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada, diz a letra da Constituição, a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Tal disposição, pedindo vênia respeitosa a quem entenda o contrário, é daquelas que, na luz da evidência, como a gente costuma dizer, in re ipsa, mostra a natureza da norma. A meu sentir, peço vênia mais uma vez, não se está diante do preceito constitucional, senão diante de uma norma daquelas que a gente classifica como as normas materiais do sistema de direito. Ela não tem outro caminho nessa natureza evidente do que oferecer essa visão do que ela é. É uma natureza que se mostra na luz da evidência, que se cuida de uma norma de direito material, a meu sentido, a vênia, sem que possa ser confundido com norma de processo eleitoral, que diz respeito à dinâmica, aos atos que se sucedem no tempo e no espaço, na eleição, na escolha, no voto e desses atos que compõem o processo eleitoral. Daí porque ela é apontada, a meu sentir, na melhor doutrina, como uma norma de direito material, essa da lei que deu consecução à norma constitucional, como norma de direito material, e lá entronizada naquilo que há de mais fundamental, que é naquela capacidade desses direitos que vêm da cidadania e da nacionalidade. De modo que foi firme, eu faço questão de reafirmar isso, presidente, foi convencido, depois também de uma demorada análise, como todos os colegas procederam,
na natureza dessa norma, que não via como chamar a colação, chamar a aplicação, pretender a incidência do princípio que a gente tem denominado da anualidade. Me parece uma segunda observação, e não vou me alongar, senhor presidente, que também, na velha dogmática que ainda não cedeu lugar, porque não se conseguiu construir algo melhor, ela continua estabelecendo dois grandes grupos de normas, as que impõem deveres positivos e negativos, e aquelas outras que são atributivas de efeitos a atos ou fatos. Essa é uma distinção que tem que estar no nascedouro, a meu ver, da interpretação. Mais ainda, não se pode de nenhum modo, a meu sentir, negar, primeiro, o que seja a aplicação imediata da norma. E segundo, o que seja efetivamente efeito retroativo, que não é senão desconstituir hoje efeitos jurídicos constituídos no passado e desfazê-los hoje. Isso porque também não encontrei nunca nenhum óbice em que o suporte fáctico de uma norma não se componha, principalmente diante dessa visão da vida pregressa que está na Constituição, de fatos que ocorreram no passado e que são chamados a integrar o suporte fático de uma norma e a determinar a incidência. Em poucas palavras, o que eu estou querendo demonstrar serão os fundamentos do meu voto. Eu respeito a divergência, mas estou absolutamente convencido de que se cuida de norma material, de que se cuida de uma norma essencial à democracia, de uma norma essencial ao Estado de Direito, e que ela diz aquilo que me parece evidente, o que ela protege, qual a direção dela, um mínimo de moralidade, um mínimo de probidade, que se infere no momento do registro da candidatura e que deve estar presente para que a gente possa ter uma regularidade prevista sob uma perspectiva ética do exercício do mandato político. Eu vou encerrar. Eu sustentei o exame que nós fizemos nas outras decisões, penso que nessa não é necessário, do cotejo no âmbito constitucional que se fez com a presunção de não culpabilidade, e pedindo respeitoada vênia, eu mantenho esse meu entendimento. Mantenho esse entendimento. Quanto ao mais, as questões da renúncia, da sede temporal dessa renúncia, da caracterização da inelegibilidade que já foi afirmada pelo relator, eu penso que a questão está esgotada ou tem suficiente abordagem pelo tribunal. De modo que eu pedindo mais uma vez vênia àqueles que entendem o contrário, eu acompanho às inteiras o voto do eminente relator e dos demais ministros que o acompanharam. Como voto apenas duas palavras. Certamente eu não fui um bom estagiário do ministro Carvalho quando Sua Excelência era defensor público no Rio de Janeiro. Mas uma questão apenas para revelar que se trata realmente de retroação da lei. O recorrente certamente sopesou as consequências à época do ato de renúncia. Teria ele renunciado se soubesse àquela altura que haveria a consequência 3 anos após, que talvez surgisse com um processo que não chegou a ser instaurado no Senado da República, quando implementou o ato de vontade, que surte efeitos imediatos, e diria efeitos exaurentes. Quando implementou o ato, ele podia imaginar que em 2010, 3 anos depois, viria à baila uma lei apanhando esse ato pretérito
e gerando a inelegibilidade, se o caso concreto não estampa a retroação da lei, eu não sei em que caso nós teremos essa mesma retroação. Por isso é que eu continuo em sã consciência, como eu espero que todos também estejam, a acreditar que, no caso, né, nós temos a potencialização de um objetivo em termos de moralidade pública em detrimento de algo, e o chicote muda de mão. Hoje se trata da inelegibilidade, em detrimento de algo que é muito caro a uma sociedade que se diga democrática, que é a irretroatividade da lei. Você se permite responder? Eu fico pensando na função pedagógica da justiça eleitoral e fico a imaginar se transformar numa lição comum de cidadania, que as condições de elegibilidade ou a inelegibilidade ela é aferida no momento da inscrição da candidatura, certamente não será nem o homo diligentíssimos que procuraria prever os resultados. Não como sanção. Não, Vossa Excelência vai me permitir responder, ministro Marco Aurélio. Não será claro, nem o homo diligentíssimos que seria capaz de prever que aquele ato dele, visando escapar, se for o caso, a inelegibilidade, poderia vir a ser definido. O homem médio pensaria exatamente isso. O mandato político exige um mínimo de probidade e de ética, e eu preciso medir, passo a passo, as minhas direções que imprimo na minha vida. Não saiamos à rua, não respiremos o ar. Ou pelo menos, eu diria assim, numa linguagem talvez não tão universal, procuremos proceder retamente, porque o proceder retamente é uma exigência ética da convivência humana. Pois não. Então, Vossa Excelência também nega provimento aos... Excelência, logicamente, não se refere ao meu voto. Claro que não. E Vossa Excelência sabe disso.